Foi há 3 anos que Tiago e Fonfonguera foram detidos em Timor-Leste, exatamente quando deixavam o país com os seus filhos. Desde esse dia, a justiça timorense tem sido coerente num ponto: a presunção de que o casal é culpado dos crimes de que foi acusado. Nada a ver com a verdade ou com a justiça, o mesmo com o cumprimento da lei. Queriam uma condenação. É tão simples quanto isso. E o tribunal assim o fez. Vidas destruídas, crianças, pais, família, um futuro brilhante pela frente, tudo destruído por uma intenção maliciosa em condenar a qualquer custo, independentemente das provas, independentemente da verdade. E ainda não terminou. Quando os advogados de defesa entregaram um conjunto completo de provas a documentar a inocência do casal, a procuradora respondeu: o MP não autorizará que esses documentos apresentados pelos arguidos ao Ministério Público sejam juntos e não marcará qualquer diligência em curto prazo para interrogar os arguidos para obter explicações adicionais sobre os documentos apresentados pelos arguidos. O trabalho de um procurador é encontrar a verdade baseada em factos e provas. Por que a procuradora recusou provas e testemunhos que poderiam ajudar a esclarecer os factos? Quando os advogados de defesa apresentaram uma queixa dirigida ao Conselho Superior do Ministério Público, a carta foi completamente ignorada. Na verdade, o Procurador-Geral presidia também ao Conselho Superior, que supostamente supervisiona a sua própria instituição. Assim sendo, o papel de supervisão do Conselho Superior é completamente ineficaz. Consequentemente, o casal escreveu queixas formais ao Provedor dos Direitos Humanos e Justiça. Os pedidos de investigação foram negados porque não é possível investigar um caso pendente em tribunal. Como é que uma investigação pelo MP anterior à acusação pode estar pendente em tribunal? Aparentemente, para o Provedor dos Direitos Humanos e Justiça, o abuso de poder e violação dos direitos humanos não podem acontecer numa fase de investigação, ou então, simplesmente não se quis envolver. Em outubro, 3 meses depois, o casal foi finalmente acusado de 3 crimes, além do pagamento de $860 mil americanos, mais juros. A acusação ficou pronta em julho. No entanto, a procuradora decidiu, mais uma vez, demorar tanto tempo quanto possível, notificando o casal da acusação apenas alguns dias antes do prazo legal terminar. É claro que para os responsáveis, a vida deste casal, a vida de qualquer uma das pessoas afetadas pelo seu trabalho, não é importante. As autoridades timorenses sabem que os arguidos não ficaram com o dinheiro. O tribunal não só tem todos os extratos bancários de todas as contas de Tiago e Fonfon, como tem também a confirmação do Ministério das Finanças timorense de que escreveu às autoridades dos Estados Unidos a pedir os mesmos fundos. Com todos os documentos nas mãos, como é possível que o tribunal conclua agora que estes fundos estão congelados em Macau e condene o casal ao pagamento de dinheiro que não possui, mais juros? Durante o julgamento, uma das maiores descobertas foi de que a firma de advogados norueguesa, Simonsen, na sua troca de e-mails com o Ministério das Finanças, tinha clara e repetidamente declarado que o dinheiro solicitado por Timor-Leste à empresa petrolífera norueguesa Dovsubsea estava em litígio. O mesmo foi também reportado pelo relatório do Ministério das Finanças ao Ministério Público. A procuradora, assim como as testemunhas do Ministério das Finanças, demonstraram desconhecer o resultado dessa disputa. Mas mais importante ainda é ter presente que o casal nunca teve acesso a tal informação, nem nunca poderia ter tido, até esta ser divulgada pelo próprio tribunal. Mas mesmo assim, o tribunal pressupõe que o casal sabia. Como é possível que o tribunal ignore tudo isso e simplesmente assuma que esse dinheiro realmente pertence a Timor-Leste, chegando a afirmar que esta disputa é apenas um esquema dos 3 arguidos? Um esquema? Como poderiam Tiago e Fonfon saber o que se estava a passar? E onde é que está a prova de tal? Em lado nenhum. O casal não sabia e não sabe sequer se o dinheiro pertence realmente a Timor-Leste ou se ainda está em litígio. Boye obviamente enganou o governo de Timor-Leste, as pessoas com quem trabalhava no Ministério das Finanças e o casal. Talvez até mesmo a firma de advogados norueguesa manipulada pelos seus e-mails. Mas o pior de tudo é que 2 das testemunhas arroladas pelo Ministério Público tinham conhecimento, estavam em CC, de toda a troca de e-mails de Boye.
Esses e-mails fazem parte do processo e estas testemunhas eram os representantes do Estado timorense. O seu depoimento foi de que não liam os e-mails e que simplesmente confiavam em Boye. Não há qualquer prova ou e-mails a indicarem que o casal tinha qualquer conhecimento do que se estava a passar. Mesmo assim, foram os únicos que foram processados e condenados. Vejam bem, Boye não foi notificado e muito menos foi julgado neste caso. Mas ninguém foi questionado sobre a sua responsabilidade. Nem os advogados noruegueses, nem a empresa que foi autuada a pagar o imposto petrolífero aos advogados noruegueses. O casal foi sempre honesto quanto ao contrato escrow que assinaram, de boa fé para um negócio que nada tinha a ver com Timor-Leste. Foi um contrato legal, assinado e honrado. A Olive Macau reportou o negócio e pagou os impostos sobre esse contrato ao governo de Macau. Nada foi escondido. Apenas confiaram na mesma pessoa, assim como os governos timorense e norueguês. Por que são os únicos a serem julgados? Pense nisto. Se dois governos com muito mais recursos à sua disposição não descobriram antes que Boye era um burlão, se uma empresa de advogados norueguesa experiente não sabia que estava a ser enganada, como é que o casal poderia saber? O Tribunal Distrital de Dili responde, porque eles eram vizinhos. No início de 2012, dois investigadores da CAC abordaram Tiago Guerra, que lhes forneceu toda a informação relativa ao contrato escrow, incluindo as contas bancárias. Mais tarde, foi-lhe dito que nada estava errado. A operação nada tinha a ver com Timor-Leste. Se o casal fosse co-conspirador neste processo, por que razão daria essa informação? Todos os passos foram claramente registrados nos documentos bancários. Documentos bancários não mentem. Factos são factos. No dia em que a sentença estava agendada para ser lida em tribunal, os juízes decidiram apresentar uma lista daquilo a que chamaram factos novos e que consideravam já aprovados. Primeiro, disseram que os documentos bancários eram novos, quando esses já estavam incluídos nos autos desde 2015. Segundo, que o dinheiro foi retirado em numerário, quando os documentos bancários provam exatamente o contrário. Tudo isso também poderia ter sido facilmente esclarecido se os juízes não tivessem negado o pedido da defesa para arrolar um perito que poderia esclarecer com exatidão todos os documentos, códigos e procedimentos bancários. Terceiro, o tribunal concluiu que o casal tem $860.000 americanos congelados nas suas contas bancárias em Macau. Ainda se está para perceber como, pois o relatório da Interpol Macau diz exatamente o contrário. É como se a realidade e as provas fossem irrelevantes. Para o tribunal, a única prova digna de mérito é a história imaginada pela procuradora. Não está correto. Não é justiça. Esta família merece a sua vida de volta. Exigimos justiça para o Tiago e a Fonfon. Exigimos justiça para a família Guerra.